Bem-vindos à nossa aula agora. Vamos entrar nesse módulo na ozonioterapia, né? Então, como é o ozônio e como o ozônio ele é formado? Vamos discussar sobre isso. Então, como o ozônio é formado? Ele é formado por uma molécula de oxigênio mais um átomo de oxigênio. E daí nós formamos o nosso ozônio, né? Então, o oxigênio ativado, né? Porque depois ele se transforma no oxigênio ativado, ele é um gás estável, constituído por três átomos, cujo símbolo químico é o O3, e ele é produzido naturalmente na estratosfera, né? Após a ação ali dos raios ultravioletas, né? Raios solares, sobre a molécula de oxigênio, né? Que vão separar ali os dois átomos, que ao serem associados ali individualmente, eles vão, a outra molécula de O2 vão produzir ali o ozônio. Então, nós temos aqui a molécula de oxigênio, mais dois átomos de oxigênio, mais um átomo de oxigênio, mais duas moléculas de oxigênio, que vão formar a molécula de ozônio. Aqui nós temos o mesmo quadro da formação do ozônio, porém eu quero destacar com vocês a quarta etapa, né? Nós temos aqui a primeira etapa, a molécula de oxigênio, a segunda etapa é a ação dos raios ultravioletas, na terceira etapa o ozônio ele é gerado, mas na quarta etapa é que tudo acontece, porque nessa quarta etapa vai acontecer as funções de oxidação e decomposição ali do ozônio, né? Como vai se dar isso? Né? Como eu falei para vocês, o ozônio é uma molécula instável, que dura de 5 a 10 minutos dentro do organismo. Então, eu quero só mostrar para vocês algo. Por exemplo, o seu paciente chega no seu consultório com uma dor no joelho. Aí você faz o ozônio intra-articular nesse paciente. Então, quando você chega e faz esse ozônio ali intra-articular nesse paciente, o que acontece? 10 minutos depois o paciente, olha, minha dor foi embora, certo? Minha dor foi embora. Por quê? Por essa ação rápida. Mas eu pergunto, tratou o joelho? Não, não tratou. O que vai ficar dentro ali? Vai, nessa quarta etapa aqui, o ozônio, ele desempenha as funções de oxidação e decomposição. Ele vai ser liberado, mas quando ele chega na quinta etapa, o que vai ter dentro do meu organismo? O oxigênio ativado. Então, esse oxigênio ativado é que vai fazer a imunomodulação e a pré-adaptação do meu organismo. Então, o ozônio, ele fica atuando no meu organismo por 72 horas. Então, quando ele chega o platô ali de 72 horas, ele vai cair. Então, todas as vezes que eu for fazer no meu paciente, eu preciso manter essa aplicação a cada 72 horas, ou seja, 2 vezes na semana. Por quê? Porque ele leva de 6 a 10 sessões para fazer imunomodulação e pré-adaptação. Então, se eu fizer o ozônio aqui e só for fazer na outra semana, ele vai cair. Aí semana que vem um paciente volta, eu faço, aí cai. Não, não vou modular meu paciente dessa forma. Então eu preciso fazer o ozônio, né? E fazer com que ele faça a imunomodulação dentro do meu organismo, certo? Então, aprendam isso. O ozônio, sempre as 10 primeiras sessões, elas precisam ser feitas a cada 72 horas, ou seja, 2 vezes na semana, para que haja essa imunomodulação e pré-adaptação no organismo, ok? Como eu falei, o ozônio ele tem esse peso molecular, né? Número de átomos, 8 elementos na sua camada, ela é a forma triatômica, né, do oxigênio compaixonado por 2 elétrons, fazendo com que ela se estabilize. Ela é formada por uma molécula triatômica de oxigênio compaixonado em um elétron, né? E ele é um composto instável, como eu falei, então a partir dessas ligações se formam os compostos oxidativos ao ozônio, que vão gerar ali efeitos biológicos no organismo. A mesma coisa, o ozônio, do grego liberar o cheiro, por quê? Porque o ozônio ele tem um cheiro muito característico. Quem cheirou sabe que tem um cheiro forte, né? Um cheiro ocre, cada um dá um nome nesse cheiro, né? Bom, vamos falar um pouco do histórico da ozonioterapia. Então, todos esses personagens aqui tiveram uma parte na formação da história da ozonioterapia, né? Então, nós temos aqui, né, em 1775, o físico holandês Martin van Mario, ele estava ali trabalhando nas suas máquinas eletrostáticas, quando ele identificou um odor próximo ali da máquina, e ele identificou o quê? Um cheiro estranho. E em 1840, o químico Christian Friedrich, ele sintetizou o ozônio. Então, nós dizemos que Friedrich, ele foi o nosso pai da ozonioterapia. Em 1850 a 1883, o químico alemão Justus von Liebig, ele deu nome ao ozônio de Ozen, que é aquilo que cheira. Como eu falei, o ozônio tem um cheiro característico.
Esse aqui foi o primeiro gerador do ozônio, construído por Werner von Siemens, né? Ele fez o primeiro gerador. Mas Nikola Tesla, ele patenteou o gerador de ozônio, patenteou ali o ozônio, né? E quando foi utilizado pela primeira vez? Na Primeira Guerra Mundial, né? Quando as fronteiras foram fechadas e aí tiveram, né, que tratar os soldados. Aí o Dr. Wolff, em 1915 ali, ele usou nas gangrenas, nas úlceras de decúbito, nos pés congelados dos pacientes, obtendo um grande resultado. Então, Selander, né, usou pela primeira vez para purificação do sangue. John Keller usou ozônio em forma terapêutica de sauna. Vários nomes da época já utilizavam a ozonioterapia. Nikola Tesla, que patenteou o primeiro gerador de ozônio, né? Então ele teve também a primeira fábrica de geradores de ozônio e óleo ozonizado. Em 1920 foi criado o Charles Neichmann, criou, ele era o presidente do Hospital Escola de Chicago. Ele publicou um trabalho dizendo ozônio como um agente terapêutico. E em 1926, Otto Warburg, ele anunciou que a causa do câncer é devido à falta de oxigênio a nível celular. E ele foi Prêmio Nobel de Medicina em 1931. Em 1929, foi publicado o livro Ozone and Therapeutic, né, Action. Foi publicado Ozônio para fins terapêuticos. Foi publicado nos Estados Unidos. E quais são os países que utilizam o ozônio? A Alemanha, desde 1915, são realizados mais de 7.000 tratamentos de ozonioterapia. Na Itália, a ozonioterapia ela é credenciada no sistema de saúde pública. No país do leste europeu, a ozônio é utilizada em todos os hospitais. Em Cuba, teve a criação de vários centros de ozonioterapia. Na Grécia, desde 1991 foi liberado. E na Espanha, em 2011, foi criado o primeiro centro de investigação e introdução de ozonioterapia nos hospitais ali da Europa. E nos Estados Unidos, é praticado em 23 estados norte-americanos. Nos aspectos legais, nós temos que a OMS reconheceu a relevância das PICs, das práticas integrativas, e foi então colocada a ozonioterapia nas práticas integrativas. Então foi deliberado para cada conselho, né, a prática da ozonioterapia. O médico ele não pode fazer ozônio, somente a título de pesquisa, né, sem fins lucrativos, e ela foi aprovada em todo o território nacional em 2023. Bom, nós ficamos aqui com esse nosso primeiro módulo e até mais. Um grande abraço.